Bitcoin é um tipo especial de dinheiro digital. Não é como o dinheiro que você tem no banco. Ele existe só nos computadores, espalhados pelo mundo todo. Nenhuma pessoa, empresa ou governo controla o Bitcoin. Isso o torna muito diferente. É um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, tipo um Pix global, antes mesmo do Pix sonhar em existir aqui no Brasil. Isso significa que as pessoas podem enviar e receber Bitcoin diretamente. Elas não precisam de um banco ou de um processador de pagamento no meio do caminho, tipo uma maquininha de cartão, sabe? Essa ideia foi revolucionária. Ofereceu uma nova forma de pensar sobre dinheiro e confiança. O criador do Bitcoin é conhecido como Satoshi Nakamoto. Esse nome é um mistério. A gente não sabe se Satoshi era uma pessoa só ou um grupo de pessoas. Satoshi publicou um artigo em 2008. Esse artigo explicava como o Bitcoin funcionaria. No comecinho de 2009, Satoshi lançou o primeiro software do Bitcoin. Esse software deu o pontapé inicial na rede Bitcoin. A visão de Satoshi era criar uma moeda livre do controle central. O objetivo era devolver o poder às pessoas nas suas transações financeiras. Tipo, o dinheiro é seu, você que manda. O Bitcoin resolve um problema muito importante do dinheiro digital. Esse problema é chamado de gasto duplo. Com arquivos digitais, é fácil copiar. Pensa numa música MP3. Dá para copiar 1000 vezes, né? Se o dinheiro digital fosse só um arquivo, você poderia gastar a mesma grana várias vezes. O Bitcoin usa uma tecnologia muito esperta chamada blockchain. A blockchain é tipo um livro caixa público, um cadernão onde tudo fica anotado e todo mundo pode ver, mas ninguém pode apagar. Ela registra toda a transação de Bitcoin. Computadores especiais, chamados mineradores, verificam essas transações. Esse processo garante que cada Bitcoin só pode ser gasto uma vez, igualzinho ao dinheiro vivo que a gente usa para comprar pão na padoca. Quando o Bitcoin surgiu, muita gente ficou com o pé atrás. Alguns cientistas da computação e fãs de criptografia ficaram super interessados. Eles viram aquilo como um experimento genial. No entanto, a maioria das pessoas não entendia bulhufas. Muita gente da grande mídia e do mercado financeiro tradicional nem deu bola. Chamavam de dinheiro mágico da internet, ou achavam que era golpe, tipo promessa de príncipe nigeriano querendo dividir uma herança. Gap 2S. Rolava muito ceticismo. Poucos imaginavam que esse projetinho um dia se tornaria tão valioso ou conhecido no mundo todo. Era só uma faísca de ideia naquela época. Em 2010, o Bitcoin era praticamente uma lenda urbana, quase ninguém conhecia. O valor dele era café com leite, muito baixo. Durante boa parte do ano, um Bitcoin valia menos de 1 centavo de dólar. Às vezes, valia só alguns décimos de centavo. Por exemplo, em março de 2010, uma das primeiras corretoras, chamada bitcoinmarket.com, começou a funcionar. Os preços lá eram tipo 3 décimos de centavo por Bitcoin. Isso significa que dava para comprar centenas de Bitcoins com apenas um mísero dólar. Tipo comprar um monte de bala Zequinha com uma moedinha. Era uma época em que o Bitcoin não tinha preço de mercado estabelecido, e seu valor era mais simbólico entre seu pequeno grupo de usuários. A comunidade inicial do Bitcoin era bem de nicho, uma galera bem específica. Era formada principalmente por cypherpunks. Essa galera curte criptografia para promover mudanças sociais e políticas. Programadores, entusiastas de tecnologia e alguns libertários também estavam na roda. Eles se comunicavam em fóruns online, tipo o Bitcoin Talk. Esse fórum foi criado pelo próprio Satoshi Nakamoto. Lá, eles discutiam a tecnologia, seu potencial e sua filosofia. A galera não estava pensando em ficar rica da noite pro dia, tipo ganhar na Mega Sena acumulada. Eles estavam empolgados com a ideia de uma moeda descentralizada e suas possibilidades de liberdade.
Conseguir Bitcoin em 2010 não era moleza como hoje em dia. Não existiam corretoras grandes e fáceis de usar, tipo essas que a gente vê propaganda até no intervalo do futebol na Globo. Algumas pessoas mineravam Bitcoin usando a CPU do computador. Minerar era bem mais fácil naquela época. Um computador caseiro comum, aquele PC que sua mãe usava para jogar paciência, conseguia minerar muitos Bitcoins. Imagina, seu PC velho de guerra virando uma máquina de dinheiro. Outros conseguiam Bitcoin de faucets, que eram tipo torneiras. Eram sites que distribuíam pequenas quantidades de Bitcoin de graça para incentivar o uso, tipo amostra grátis de perfume no shopping. As pessoas também trocavam Bitcoins diretamente umas com as outras nos fóruns. Combinavam as trocas na base da confiança, muitas vezes por valores irrisórios ou só pela zoeira mesmo. Um dos eventos mais famosos do comecinho da história do Bitcoin aconteceu em maio de 2010. Um programador chamado Laszlo Hanieks ofereceu 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Alguém lá na Inglaterra topou a parada. Essa pessoa pediu as pizzas para o Laszlo numa Papa John's lá na Flórida. Essa foi a primeira transação documentada no mundo real usando Bitcoin para comprar um bem físico. Um marco! Na época, 10 mil Bitcoins valiam cerca de $41. Esse evento, hoje comemorado como o Bitcoin Pizza Day, mostrou que o Bitcoin podia ser usado como dinheiro de verdade, mesmo que seu valor ainda fosse uma merreca. Hoje, essas 2 pizzas valeriam uma fortuna que daria para comprar a pizzaria inteira e talvez o quarteirão. Em 2010, investir em Bitcoin não era como comprar ações na B3 ou títulos do Tesouro Direto, que hoje até comercial de TV tem. As opções eram bem limitadas e bastante técnicas, coisa de nerd mesmo. Um jeito era comprar Bitcoin diretamente de outras pessoas. Isso geralmente acontecia em fóruns ou por mensagens diretas. Você tinha que achar alguém disposto a vender e combinar um preço, tipo uma negociação na Santa Ifigênia para conseguir um desconto. Aí você mandava a grana por um sistema de pagamento tradicional, tipo PayPal, e torcia para o camarada te enviar os Bitcoins. Era na base do Deus te pague, literalmente, e cruzar os dedos. A primeira corretora dedicada, embora bem pequena, a BitcoinMarket.com, também começou a operar, facilitando algumas negociações. O processo de conseguir e guardar Bitcoin naquela época era um parto, cheio de dificuldades. Software de carteira fácil de usar era artigo de luxo, quase não tinha. Configurar uma carteira de Bitcoin exigia uma certa habilidade técnica. Existia um risco real de perder seus Bitcoins se o computador pifasse ou se você não fizesse o backup do arquivo da carteira direitinho. Imagina o desespero de perder uma fortuna porque o HD deu pau. O conceito de chaves privadas e endereços públicos era novidade para a maioria das pessoas. Essa barreira técnica significava que só quem era muito interessado ou tinha conhecimento técnico se aventurava a comprar Bitcoin. Estava longe de ser algo popular, tipo ir no Ibira no domingo. Minerar Bitcoin era outra forma de conseguir, e alguns viam isso como um tipo de investimento. No começo de 2010, ainda dava para minerar Bitcoin de forma eficiente usando a unidade central de processamento do computador, a CPU. Mas, com o passar do ano, a galera descobriu que as unidades de processamento gráfico, as GPUs, as placas de vídeo, aquelas que os gamers adoram, eram muito mais eficientes para minerar. Isso deu início à mineração com GPU. Montar um rig de mineração, mesmo um baseado em CPU, exigia conhecimento técnico. Não era para qualquer um. As recompensas eram bitcoins, que tinham valor monetário quase nulo na época, mas representavam uma participação nessa nova rede. A mentalidade de quem comprava Bitcoin lá em 2010 era bem diferente do investidor de hoje, que já chega querendo saber quanto vai render? Muitos não estavam pensando em retornos financeiros absurdos, em ficar milionário. Eles estavam fascinados pela tecnologia,
Queriam apoiar o projeto ou experimentar com dinheiro digital. Alguns eram motivados por ideologia, acreditando no potencial de uma moeda descentralizada. Qualquer ganho financeiro era visto como um bônus, não como o objetivo principal. Era tipo, se vier, é lucro, e o que importava era a jornada. Era mais como colecionar um selo raro ou participar de um projeto de software de código aberto do que fazer um investimento financeiro formal, tipo comprar um apartamento na planta pensando na valorização. Ao longo de 2010, o preço do Bitcoin começou a dar seus primeiros pequenos sinais de vida, tipo plantinha brotando depois da chuva. Depois de começar o ano valendo frações de centavo, ele teve alguns aumentos notáveis. Por exemplo, em julho de 2010, o preço subiu 10 vezes em poucos dias, de 8 décimos de centavo para 8 centavos por um Bitcoin. Foi um ganho percentual gigantesco, mesmo que o valor absoluto ainda fosse baixíssimo, menos que uma bala de troco. Esses movimentos iniciais eram geralmente impulsionados por pequenos grupos de entusiastas e pelo volume de negociação muito limitado. Cada pequeno pulinho no preço gerava um pouco mais de burburinho dentro da pequena comunidade. A conscientização sobre o Bitcoin começou a se espalhar lentamente para além do grupo inicial de cypherpunks. As primeiras menções na mídia começaram a aparecer, embora fossem principalmente em sites de tecnologia de nicho e blogs. Nada de jornal nacional ou capa da Veja ainda. Por exemplo, um artigo importante no Slashdot, um site bem conhecido entre os nerds, em julho de 2010 chamou a atenção de um público maior que entendia de tecnologia. Isso causou um aumento temporário no interesse e no preço. Não eram manchetes de grandes jornais, mas foram passos cruciais para ampliar o círculo de pessoas que conheciam o Bitcoin. Cada menção plantava uma sementinha de curiosidade em novas mentes. A infraestrutura em torno do Bitcoin também começou a se desenvolver, embora lentamente e com seus perrengues. A corretora Mt. Gox, que mais tarde se tornaria super mal falada, tipo vilão de novela, foi estabelecida em julho de 2010. Inicialmente, era uma plataforma para negociar cartas do jogo online Magic: The Gathering. O dono a adaptou para negociar Bitcoin. Uma verdadeira gambiarra genial, ou nem tanto, como o futuro mostrou. A Mt. Gox rapidamente se tornou a principal corretora de Bitcoin. No entanto, essas primeiras plataformas eram experimentais. Muitas vezes enfrentavam problemas técnicos, vulnerabilidades de segurança e falta de fiscalização, o que já dava um sinal dos riscos envolvidos. Era o velho oeste digital, cada um por si. Aos poucos, algumas pessoas começaram a perceber que esse dinheiro da internet poderia ter valor real, palpável. A possibilidade de trocá-lo por dólares americanos, mesmo que pequenas quantias, era significativa. As flutuações de preço, embora malucas, mostravam que existia um mercado, por menor e com pouca liquidez que fosse. A novidade de uma moeda criada por código de computador e não por um governo era algo profundo. Essa crença crescente, porém frágil, em seu valor potencial foi um fator-chave em sua valorização inicial. Estava deixando de ser um puro experimento para se tornar algo que as pessoas poderiam realmente usar ou manter como um ativo, tipo um ouro digital dos tempos modernos. Seção 5. A pergunta de $1 milhão. Imaginando ficar rico cedo. Vamos imaginar que alguém decidiu investir uma graninha bem pequena em Bitcoin no comecinho de 2010. Suponha que essa pessoa investiu apenas $10. No início de 2010, o preço do Bitcoin frequentemente estava bem abaixo de 1 centavo de dólar. Se pegarmos um preço médio de, por exemplo, meio centavo de dólar por Bitcoin, um investimento de $10 teria comprado 2.000 Bitcoins. Isso mesmo, 2.000. Se essa pessoa tivesse segurado esses 2.000 Bitcoins, o valor deles teria atingido alturas inacreditáveis nos anos seguintes.
Prepara o coração. No pico de preço do Bitcoin, cerca de 69 mil dólares em novembro de 2021, esses 2.000 bitcoins valeriam 138 milhões de dólares. É dinheiro para comprar um bairro inteiro em São Paulo, talvez até uns jardins. Agora pense num investimento um pouquinho maior, mas ainda modesto, de 100 dólares, feito lá por meados de 2010. Em julho de 2010, o preço tinha subido para cerca de 8 centavos de dólar por Bitcoin. Um investimento de 100 dólares a esse preço garantiria 1.250 Bitcoins. Segurar esses 1.250 Bitcoins até o pico de 69 mil dólares resultaria numa fortuna de 86,25 milhões de dólares. Dava para comprar uns bons apartamentos ali na Faria Lima e ainda sobrava um troco para o cafezinho. Isso mostra como mesmo um pequeno atraso no investimento ou um preço de entrada um pouco mais alto, ainda assim levou a retornos inacreditáveis. O segredo era conseguir um número significativo de bitcoins quando eles estavam na bacia das almas, baratíssimos. E se alguém tivesse sido um pouco mais ousado e investido 1.000 dólares mais para o final de 2010? No final de 2010, o preço do Bitcoin tinha subido para cerca de 30 centavos de dólar. Um investimento de 1.000 dólares a esse preço teria rendido aproximadamente 3.333 bitcoins. Se esses bitcoins fossem mantidos até o pico de novembro de 2021, o valor total deles seria de mais de 230 milhões de dólares. É mais dinheiro que muito ganhador de reality show já viu na vida. Esses números são quase inacreditáveis. Eles destacam a oportunidade extraordinária que o Bitcoin representou nos seus primórdios para aqueles que reconheceram seu potencial ou simplesmente arriscaram numa nova tecnologia. Esses cenários hipotéticos demonstram o imenso poder do crescimento exponencial. É tipo fermento em massa de pão, só que com dinheiro. Um ativo que começa quase sem valor nenhum pode criar uma riqueza que muda vidas se seu valor se multiplicar milhares de vezes. Claro, esses são cálculos de e se. Eles não levam em conta a dificuldade de segurar a onda durante uma volatilidade extrema, o risco de perder as moedas ou a tentação de vender bem antes, tipo quando o vizinho compra um carro zero e você já quer realizar o lucro para comprar um igual. No entanto, eles ilustram claramente por que o investimento inicial em Bitcoin é uma história tão lendária no mundo das finanças. Foi um verdadeiro evento cisne negro, algo totalmente inesperado e com impacto gigantesco. Seção 6. Impulsionando a subida. Por que o valor do Bitcoin cresceu? Uma das razões mais importantes para o aumento do valor do Bitcoin é sua oferta limitada. Satoshi Nakamoto projetou o Bitcoin para ter uma oferta máxima de apenas 21 milhões de moedas, nenhuma a mais. Isso não pode ser mudado. Está escrito na pedra, ou melhor, no código. Novos Bitcoins são criados a uma taxa previsível e decrescente. Essa escassez digital é como a do ouro. O ouro é valioso porque é raro e difícil de encontrar. A escassez programada do Bitcoin significa que, à medida que a demanda por ele aumenta, seu preço tende a subir, já que a oferta não acompanha. É a lei da oferta e da procura na veia. Essa é uma característica central do seu modelo econômico. Outro fator-chave é o efeito de rede. Uma rede se torna mais valiosa à medida que mais pessoas a utilizam. Pense nos telefones ou nas redes sociais. Um WhatsApp só com você e sua mãe não serve para muita coisa, né? O primeiro telefone não era muito útil. Mas à medida que mais pessoas adquiriram telefones, a rede se tornou muito mais valiosa. Da mesma forma, à medida que mais pessoas começaram a usar Bitcoin, aceitá-lo para pagamentos e construir serviços em torno dele, sua utilidade e valor aumentaram. Mais usuários, desenvolvedores e comerciantes criaram um ciclo virtuoso. Essa adoção crescente sinalizou para o mercado que o Bitcoin estava ganhando força, estava pegando.
O protocolo do Bitcoin inclui eventos chamados halvings. Aproximadamente a cada 4 anos, a recompensa dada aos mineradores de Bitcoin por adicionar novos blocos à blockchain é cortada pela metade. Isso significa que a taxa de criação de novos Bitcoins diminui com o tempo. Os halvings reduzem a oferta de novas moedas entrando no mercado. É como se a torneirinha de Bitcoins fosse fechando aos poucos. Historicamente, o preço do Bitcoin costuma aumentar significativamente nos meses seguintes a um evento de halving. Essa redução programada na inflação é um aspecto único da política monetária do Bitcoin, tornando-o previsivelmente mais escasso com o tempo. O aumento da cobertura da mídia e do interesse público também desempenhou um papel significativo. Inicialmente, Bitcoin era um assunto de nicho, mas, à medida que seu preço começou a subir, especialmente durante grandes altas do mercado, os bull runs, como a gente chama, os principais veículos de comunicação começaram a falar sobre ele. Isso trouxe o Bitcoin para a atenção de um público muito mais amplo. De repente, até sua tia do Zap estava perguntando sobre Bitcoin no grupo da família. Ciclos de hype se desenvolveram, onde os preços em alta atraíam mais compradores, empurrando ainda mais os preços para cima. Embora esses ciclos também tenham levado a quedas bruscas, cada onda de interesse tendia a trazer novos investidores de longo prazo e desenvolvedores para o ecossistema, expandindo sua base. Seção 7. A montanha-russa. Maluca. Volatilidade e riscos no Bitcoin. Investir em Bitcoin, especialmente nos primeiros dias, era como andar numa montanha-russa radical, daquelas do Hopi Hari que te deixam sem fôlego. O preço do Bitcoin é famoso por sua volatilidade. Isso significa que seu valor pode subir ou descer muito rapidamente e por grandes quantias. Haja coração. Por exemplo, em 2011, o preço do Bitcoin subiu de menos de $1 para cerca de $30 e depois despencou de volta para $2. Essas enormes variações de preço podem ser muito estressantes para os investidores. Segurar Bitcoin exige estômago forte e a capacidade de aguentar períodos de perdas gigantescas. Pelo menos no papel, é para quem tem nervos de aço. Essa volatilidade é um risco enorme. Riscos de segurança eram, e ainda são, uma preocupação significativa no mundo das criptomoedas. Nos primórdios, as corretoras de Bitcoin eram muitas vezes administradas por gente inexperiente, às vezes no quintal de casa. Eram alvos fáceis para hackers, tipo doce para criança. O exemplo mais famoso é a Mt. Gox, que sofreu múltiplos ataques de hackers e acabou quebrando, perdendo centenas de milhares de bitcoins de seus usuários. Um prejuízo colossal. Além dos riscos das corretoras, as pessoas também corriam o risco de perder seus bitcoins por falhas de segurança pessoal. Isso podia incluir vírus de computador, golpes de phishing, aquelas mensagens falsas para roubar seus dados, tipo, você ganhou um prêmio, clique aqui, ou simplesmente perder suas chaves privadas, que são necessárias para acessar as moedas. Perdeu a chave. Já era. Adeus bitcoins. A incerteza regulatória sempre foi uma sombra pairando sobre o Bitcoin. Quando o Bitcoin surgiu, governos e órgãos reguladores financeiros não sabiam o que fazer com ele. Era tipo um ET chegando na Terra. Ninguém entendia direito o que era aquilo. Era uma moeda, uma commodity, um valor mobiliário ou outra coisa. Diferentes países adotaram abordagens diferentes. Alguns foram receptivos, enquanto outros foram hostis, querendo proibir tudo. Essa incerteza criava risco para os investidores. O medo de uma proibição governamental ou de regulamentações muito duras podia fazer os preços caírem de repente. Esse cenário regulatório ainda está evoluindo hoje, adicionando uma camada de complexidade e risco. O desafio psicológico de investir em algo como o Bitcoin não pode ser subestimado. É para ter muita cabeça no lugar. Os investidores enfrentam constante FUD, medo, incerteza e dúvida. Notícias negativas ou quedas de preço
podem causar vendas em pânico, o famoso mão de alface vendendo no prejuízo. Por outro lado, quando os preços estão subindo rapidamente, o FOMO, medo de ficar de fora, pode levar as pessoas a comprar no topo, logo antes de uma queda. É a receita para o desastre financeiro. Manter um investimento como o Bitcoin por muitos anos, com todos os seus altos e baixos, exige uma convicção, paciência e disciplina emocional incríveis. Muitos dos primeiros adeptos venderam suas moedas bem antes das maiores altas de preço. Imagina a dor de cotovelo depois. Seção 8. O fator tempo. Uma oportunidade única. A chance de investir em Bitcoin em 2010 foi realmente uma janela de oportunidade única. Os preços estavam excepcionalmente baixos, porque quase ninguém entendia o Bitcoin ou acreditava no seu futuro. Era mato alto, ninguém dava nada por aquilo. Foi um período em que o risco parecia enorme, e a recompensa potencial era completamente desconhecida. Aqueles que compraram Bitcoin naquela época, muitas vezes não estavam pensando nisso como um investimento multimilionário. Eram pioneiros, experimentadores ou hobbyistas. Este momento específico, com preços tão baixos e conhecimento público mínimo, dificilmente se repetirá para o Bitcoin. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais nesse nível de barganha. Era incrivelmente difícil prever a trajetória futura do Bitcoin lá em 2010. Precisava de bola de cristal, e das boas. A tecnologia era nova e não testada. Havia muitos desafios técnicos e perguntas sem resposta. Será que ia dar conta do recado? Seria seguro? Alguém realmente usaria isso para alguma coisa além de comprar pizza? A maioria dos especialistas financeiros e comentaristas da grande mídia, se é que sabiam do Bitcoin, o descartavam como uma modinha sem valor, tipo aquelas pulseirinhas coloridas que todo mundo usava e depois sumiam. Para investir com convicção, era preciso um entendimento profundo de seu potencial, uma forte crença em sistemas descentralizados, ou simplesmente a disposição de apostar em algo radicalmente novo, de peito aberto. O fator sorte também desempenhou um papel significativo para muitos dos primeiros milionários do Bitcoin. Estar no lugar certo, na hora certa, como diz o ditado. Talvez tropeçar num artigo ou num post de fórum sobre Bitcoin foi muitas vezes como as pessoas o conheceram. Aí, elas tinham que tomar a decisão de agir, passar pelo processo um tanto complicado de adquirir e armazená-lo. Muita gente ouviu falar do Bitcoin cedo, mas não deu bola ou esqueceu. Deixou o bonde passar e hoje chora no banho. Uma combinação de curiosidade, habilidade técnica e um timing sortudo esteve frequentemente envolvida para aqueles que entraram bem no começo. Além disso, o desafio de manter o investimento é muitas vezes subestimado. Mesmo que alguém tenha comprado Bitcoin por centavos em 2010, a tentação de vender quando o preço subiu para $1, $10, $100 ou $1.000 deve ter sido imensa. Imagina a coceira na mão para vender e realizar um lucrinho. Cada nova alta de preço pareceria um lucro fantástico. Ver quedas de 80% ou mais testaria a determinação de qualquer um. A capacidade de hodlar, segurar firme, aconteça o que acontecer, durante uma volatilidade tão extrema por mais de uma década, é excepcionalmente rara. A maioria dos primeiros compradores provavelmente vendeu uma parte ou tudo de seus bitcoins muito antes de atingirem seus valores máximos. Venderam a galinha dos ovos de ouro por uns trocados, sem saber o tesouro que tinham nas mãos. Seção 9. Lições da trincheira. Navegando em futuras ondas cripto. Uma das lições mais importantes dos primórdios do Bitcoin é a necessidade de pesquisa completa. Não vá na onda dos outros, estude. Antes de investir em qualquer nova tecnologia ou criptomoeda, é crucial fazer sua própria lição de casa, sua due diligence. Isso significa entender o que o projeto está tentando alcançar.
Leia o White Paper, o documento técnico do projeto. Descubra sobre a equipe por trás dele. Investigue a tecnologia e seu caso de uso potencial. Não confie no hype ou nas modinhas de redes sociais. Cuidado com o canto da sereia dos influenciadores prometendo lucros fáceis. Quanto mais você entender, melhores serão suas decisões de investimento. Isso é frequentemente resumido como DIOR. Faça sua própria pesquisa. Entender a tecnologia na qual você está investindo é fundamental. O Bitcoin deu certo porque sua tecnologia subjacente, a blockchain, resolveu problemas reais de uma forma inovadora. Ela forneceu uma maneira segura e descentralizada de transferir valor. Ao olhar para novas criptomoedas ou ativos digitais, faça perguntas críticas. Que problema este projeto resolve? Ele realmente serve para alguma coisa útil? Ou é só mais um token com nome de cachorro ou de personagem de desenho animado? A tecnologia é sólida e inovadora? Tem uma comunidade forte de desenvolvedores e usuários? Investir em algo que você não entende é pura especulação. Não é investimento informado. É quase jogar na loteria, só que com menos glamour. O gerenciamento de riscos é uma lição vital. Criptomoedas são ativos altamente voláteis e arriscados. Nunca invista mais dinheiro do que você pode se dar ao luxo de perder completamente. Aquela grana da pinga, do cafezinho, não a do aluguel ou da prestação do carro. Se o investimento virar pó, isso não deve arruinar seu bem-estar financeiro. A diversificação, embora às vezes debatida no mundo cripto, também pode ser uma estratégia prudente para gerenciar riscos. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. O básico que sua avó já te ensinava vale aqui também. O potencial de altas recompensas em cripto vem com riscos igualmente altos. Aproxime-se com cautela e um entendimento claro do que você pode perder. Finalmente, a jornada do Bitcoin nos ensina o valor de ter uma visão de longo prazo. Os primeiros adeptos do Bitcoin que se tornaram milionários foram aqueles que seguraram por muitos anos. Eles acreditavam no potencial de longo prazo da tecnologia, mesmo quando os preços estavam despencando, ou o progresso parecia lento feito tartaruga. Ao avaliar novas tecnologias, tente distinguir entre modismos de curto prazo e verdadeiras mudanças tecnológicas de longo prazo. Paciência e foco no valor fundamental, em vez de movimentos de preço de curto prazo, são muitas vezes a chave para o investimento bem-sucedido em inovações emergentes e disruptivas. Pense como o Warren Buffett, mas no mundo cripto. Segura firme e confia no processo, se você fez sua pesquisa, claro.